Antes de orarmos, respire fundo, silencie o seu coração e prepare-se para um momento sagrado de conexão com Deus. Se você tem sentido que está carregando o mundo nas costas, essa oração é para você. Talvez você tenha batido nas mesmas portas por meses ou anos e elas continuam fechadas. Talvez esteja lutando para manter a fé viva enquanto tudo ao redor desmorona. Hoje, Deus quer falar com você. A palavra nos lembra em Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Não é coincidência que você esteja aqui. Se você está cansado, frustrado, confuso, esse é o seu chamado. Volte à oração. Orar é mais do que falar, é se render. É colocar seu coração nas mãos do Criador e dizer: Pai, eu preciso de Ti. A oração é onde os céus se encontram com a terra, onde a paz invade o caos, onde a esperança é restaurada, mesmo antes das circunstâncias mudarem. Ore, mesmo quando estiver cansado, mesmo quando as lágrimas forem seu único som. Ore. Escreva nos comentários: Senhor, renova minha fé hoje. Se você está em meio ao caos emocional, financeiro, familiar e sente que está por um fio, essa oração é seu respiro. Você não precisa segurar tudo sozinho. Não fuja para distrações, não se afogue em ansiedade. Corra para a presença de Deus. Salmo 34:17 diz: Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Se o seu coração clama por cura, do corpo, da alma, da mente, ore. Se você não sabe qual direção seguir, se sente perdido em meio à confusão, ore. Se você só precisa de força para passar por mais um dia, ore. A oração é onde o medo se dissolve, é onde você entrega o que não pode mais carregar. É o ponto de partida da sua vitória, mesmo que o cenário ainda pareça o mesmo. Não espere a vida se acalmar para dobrar os joelhos. Ore no meio da tempestade. Ore com fé, ore até o céu responder. Comente agora: eu escolho confiar mesmo sem entender. Muitas vezes, tratamos a oração como plano B. Corremos para os nossos próprios recursos, buscamos conselhos em todos os lugares e só depois nos lembramos de orar. Mas a palavra de Deus nos convida a inverter essa ordem. Filipenses 4:6-7 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A oração traz clareza onde há confusão, traz consolo onde há dor, traz coragem onde o medo dominava. Você não precisa de palavras perfeitas. Deus entende até o seu silêncio. Ele ouve seu suspiro cansado. Ele vê as lágrimas que ninguém mais vê. Ore sem medo. Ore com sinceridade. Ore com fé, mesmo se for fé do tamanho de um grão de mostarda. A sua oração não precisa ser longa, mas precisa ser verdadeira. Escreva nos comentários: Senhor, eu escolho orar primeiro. Você pode até não ver com seus olhos naturais, mas toda vez que você se ajoelha, o mundo espiritual se agita. A Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz, e o exemplo de Elias nos mostra isso com clareza. Tiago 5:17-18 diz: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois, orou outra vez e o céu enviou chuva. Elias não era um super-herói espiritual. Era alguém como você, com medos, dúvidas e limitações. Mas a diferença é que ele orou com fé. Ele acreditou que Deus podia fazer o impossível e Deus fez. A oração não depende da sua perfeição, mas da fidelidade de Deus. Você não precisa saber orar bonito, você só precisa orar com fé. E quando você ora com fé, céus se abrem, milagres acontecem, portas se destrancam, correntes são quebradas. Deus honra a oração sincera de corações que confiam nele. Escreva nos comentários: eu creio no poder da oração. Às vezes nem conseguimos encontrar as palavras certas. Nos falta força, clareza, ânimo. Mas a palavra nos lembra que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26.
Também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até o teu choro é oração. O suspiro cansado, o olhar perdido, o coração aflito, tudo isso é escutado pelo Pai. Você não está sozinho. Deus não exige palavras perfeitas, Ele deseja um coração quebrantado. Quando você se cala diante dele, ele te entende. Quando você não sabe o que pedir, o Espírito fala por você. A oração não precisa ser longa ou complexa, precisa ser verdadeira. Deus está mais interessado na sinceridade do seu clamor do que na eloquência da sua fala. Não pare de orar, nem quando estiver exausto, nem quando parecer que ele está em silêncio, porque no silêncio Deus também trabalha. Se essa parte falou com você, comente. Deus entende meu silêncio. Senhor, mesmo quando não vejo mudança, escolho confiar. Mesmo quando o céu parece fechado, quando os dias se repetem e as respostas não chegam, eu escolho esperar em Ti. Porque a Tua palavra me garante que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40:31. Eles sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É fácil orar quando tudo está bem, mas fé de verdade se manifesta quando tudo está escuro e mesmo assim escolhemos dobrar os joelhos. É nesse lugar que a nossa alma é fortalecida. Não oramos apenas para receber algo, oramos para permanecer firmes, para resistir ao dia mau, para lembrar que há um Deus que ainda está no controle de todas as coisas. Talvez você esteja orando há anos por algo, talvez esteja cansado, mas hoje renove sua fé, porque cada oração é uma semente plantada e no tempo certo ela floresce. Se você crê que Deus está agindo mesmo no silêncio, comente: eu escolho confiar. Pai, há dias em que as palavras somem, a dor é profunda demais, o medo é alto demais e tudo o que conseguimos fazer é chorar. Mas até isso o Senhor entende, porque Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que palavras não podem expressar. Não precisamos de palavras bonitas, nem de discursos longos. Precisamos apenas de um coração sincero. Porque Tu, Senhor, sondas o mais íntimo do nosso ser. E mesmo quando tudo o que conseguimos dizer é Jesus, isso já move o céu. Ensina-nos a correr para o Teu colo quando o mundo pesar. Ensina-nos que o lugar de oração não é para os perfeitos, mas para os quebrantados que reconhecem que sem Ti não podem nada. Que possamos aprender a derramar nossa alma diante de Ti, como fez Ana. Que saibamos que cada lágrima é ouvida, cada silêncio é compreendido e cada súplica tem valor. Não há oração desperdiçada quando ela vem de um coração sincero. Se você já sentiu que não tinha forças nem para orar, comente: mesmo fraco eu escolho orar. Senhor, mesmo quando os céus parecem silenciosos, eu escolho confiar. Mesmo quando a resposta não vem no meu tempo, sei que o Teu tempo é perfeito. Porque a Tua palavra diz em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tu não esqueces de nenhuma oração feita com fé. Tu vês cada lágrima derramada em secreto, Tu conheces cada gemido do nosso coração. E mesmo que eu ainda não veja o milagre com os meus olhos, eu creio que ele está a caminho. Hoje escolho permanecer firme, escolho esperar com fé, escolho manter meus olhos em Ti, porque sei que estás cuidando de tudo. Dá-me um coração perseverante, que eu não desista no meio da caminhada, que eu não pare por causa do medo ou da dúvida, mas que eu continue, mesmo que seja devagar, sabendo que Tua mão me sustenta e Tua graça me guia. Senhor, fortalece os que oram em lágrimas, renova os que esperam há muito tempo e aquece o coração daqueles que estavam esfriando. Desperta em nós um novo amor pela oração, que ela seja nosso refúgio, nosso consolo, nosso combustível. Se você crê que Deus está te ouvindo, comente agora: minha oração tem valor para o céu.